Boa tarde, estou aqui de novo. Estamos para começar a nossa última apresentação do dia. Eu sou o Guilherme Amoroso, diretor da Casa Vogue, abri o evento hoje e tenho a honra de fechar com um personagem, um palestrante que está aqui do meu lado, fico feliz de dizer que é meu amigo e que é um antigo colaborador, é a palavra de hoje em dia, né? Mas é um antigo colega de Casa Vogue, o Michel Lott. Ele está aqui em nome da Souvenir, nossa patrocinadora master do evento, para uma palestra que a gente tem trazido para o Casa Vogue Experience já há 4 edições, e ela é sempre inovadora e ela é sempre uma das mais populares e bem avaliadas no final, porque o Michel é o autor principal do estudo de cores da Souvenir 2021, e ele está aqui para falar justamente desse título que a gente deu para a palestra, que é As Cores como Antídoto para a gente enfrentar o momento que estamos vivendo hoje. Então, eu vou até sair de cena, deixar você à vontade, Michel, mas queria te agradecer muito pela presença, agradecer a Souvenir por nos enviar essa alma abençoada aqui, porque ele vai compartilhar conosco tudo o que ele pesquisou esse ano, tudo o que ele descobriu. A gente está numa casa onde as cores têm um papel não só preponderante, não só protagonista, como, na verdade, foram o nosso ponto de partida, foram elas que definiram todo o resto das coisas que a gente colocou aqui nessa casa. E muito do que o Michel vai falar tem a ver com o espírito que a gente tentou colocar aqui dentro também. Então, Michel, seja bem-vindo ao Experience 2020, mas falamos já de 2021. E a casa é sua, muito obrigado pela presença. Gui, muito obrigado. Obrigado por me receber. Para mim é uma honra estar aqui hoje, porque em todas as outras edições do Casa Vogue Experience, enquanto eu estava trabalhando na Casa Vogue ou como visitante, a palestra da Souvenir com a Ana Kreutzer, que também é uma grande amiga e é uma pessoa que eu admiro profundamente, sempre foi uma palestra que é muito inspiradora e que trazia muita energia para a gente. Então, para mim, assim, é um grande desafio fazer um trabalho à altura. Ainda mais num ano como esse que a gente está vivendo, que é um ano completamente atípico, um ano de pandemia, e que os nossos olhos se viraram para casa com tanta força, né? E, por isso, eu trouxe uma apresentação com bastante material, com bastante imagem. A gente deu o nome dessa pesquisa de 2021 de Cores como Antídoto, porque todas as cores elas carregam uma história consigo. E nesse ano a gente pode contar, não só nesse ano, mas principalmente esse ano, né? A gente pode contar com elas para a gente se sentir mais forte, se sentir mais aliviado, se sentir melhor, independente da forma como a gente esteja se sentindo. E quando a gente fala de cores, a gente precisa entender que nossos desejos por cores, nossa relação com as cores está sempre relacionado com o que a gente está vivendo. E onde estamos? A gente está no meio de uma pandemia, e essa pandemia gerou um medo na gente, a gente se sentiu desincronizado socialmente, porque a gente não vai mais para os mesmos lugares que a gente ia. A gente vê uma aceleração nas tendências, então todas as tendências de comportamento que aconteceriam nos próximos 5, 10 anos aconteceram muito mais rápidas, e em um ano de muitas mudanças. E nesse processo de mudanças contínuas, a gente se descobriu dentro de casa, e a nossa casa se transformou no nosso santuário. E quando a gente olha para a nossa casa com esse novo olhar, a gente descobre que as nossas necessidades, elas são maiores e mais importantes do que o nosso gosto ou estilo. Ou seja, não adianta nada a gente ter uma casa linda e maravilhosa se essa casa não serve para aquilo que a gente precisa. E eu acho muito bonito, eu estava conversando com a Adriana Fratini agora há pouco, com o Gui e com toda a equipe da Casa Vogue, que o Casa Vogue Experience desse ano ele foi muito pensado de acordo com as necessidades que a gente está passando durante essa pandemia, né? Então, assim, isso aconteceu na casa de todo mundo. A gente teve que repensar a nossa casa, né?
E isso leva a gente ao meu capítulo número 1 dessa pesquisa de estudos da Suvinil. Antes de começar o capítulo, eu queria só contar para vocês que essa é uma pesquisa super intensa e extensa, é um ano inteiro de pesquisa, e para a gente falar sobre essas cores do ano que vai começar, não teria como a gente não falar de tudo que a gente está passando. Então, o nosso capítulo 1, ele se chama Resgate. Todas as vezes que a gente passa por alguma crise socialmente, é muito comum que a gente olhe para o passado em busca de referências e em busca de segurança. E nesse momento que a humanidade inteira passa pela mesma crise, a gente olha para o nosso antepassado comum mais recente, e esse antepassado comum mais recente são os seres primitivos, os homens e mulheres das cavernas. Então, de repente, a gente começa a ver no design, na arquitetura e em todas as áreas da criatividade várias referências primitivas. E, em meio a essas referências primitivas, com muito toque, com muito tato, surge no imaginário global a figura de uma caverna branca. Então, a gente começa a ver essas imagens de cavernas brancas, a gente está se guardando dentro de uma caverna, mas diferente daquela caverna escura que a gente imagina normalmente, essa caverna ela é branca, ela é leve, ela é tranquila, porque a gente está precisando dessa leveza nesse momento. E esse é um momento em que o caçador que existe dentro de cada um de nós parou de olhar para o mundo externo e se transformou no protetor da casa. A nossa casa é o nosso santuário e a gente protege essa casa. Então, dentro dessa caverna, a gente busca proteção, a gente deixa acabar o que tiver que acabar, a gente começa a pensar num recomeço e a gente vai aprendendo esse tal de novo normal que todo mundo já está falando e já tem tanto tempo que esse novo normal já está um normal, né? A gente já está entendendo que o mundo que a gente está caminhando não é o mesmo mundo de onde a gente vem. Os círculos simbólicos, eles também surgem muito fortes. As formas circulares, até aqui nesse ambiente que eu estou, a gente pode ver que a luminária ela é redonda, a mesa é redonda, as cadeiras são redondas. Essas formas arredondadas, elas trazem para nós esse sentimento de igualdade, de união e de tranquilidade. Porque quando a gente fala de formas de quinas, de formas retas, e etc., elas param o nosso pensamento. Então, a gente tem tido, inconscientemente, essa predileção por formas arredondadas, por causa da quantidade de informação e etc. que está acontecendo nesse momento, né? E a gente busca, nesse momento, também algo que vai além da nossa origem brutalista. A gente não quer... quando a gente fala de brutalismo na arquitetura, que são os materiais puros, na sua forma pura, como o concreto, como o vidro, a gente vai além desses materiais e a gente quer sentir a textura, a cor, o cheiro da terra, dos minerais, da madeira natural. A gente abraça esse primitivismo, porque, nesse momento, o nosso desejo é experimentar a nossa história para a gente ter um pouco mais de segurança e entender para onde a gente vai. E, nesse momento que a gente está falando de caverna branca e tudo mais, a casa mais icônica de 2020, com certeza, foi a casa da Kim Kardashian, que foi muito comentada por ser essencialmente minimalista, por parecer um templo, por ser toda branca. Mas a gente precisa lembrar que essa casa, que foi tão falada nesse ano, ela também é a casa do Kanye West, né? E o Kanye West ele tem toda essa pesquisa e essa preocupação do último álbum dele, de se conectar com o divino, com Deus, e procurar essa iluminação mesmo. Então, quando a gente olha para a nossa casa, a gente está se sentindo perdido, então a gente procura iluminação. E essa claridade das paredes, ela traz para nós esse sentimento de iluminação. E a gente pode ver nas imagens da casa do Kanye e da Kim que as formas são arredondadas, a gente tem muitas texturas, é um lugar calmo, a gente precisa de calma nesse momento, né? Então, surge dentro de todos nós o desejo de brancos texturizados, orgânicos, naturais e não tóxicos.
Então, quando a gente vê esse santuário branco se unir às influências estéticas nômades e tribais, isso também se une à nossa apreciação pela beleza da imperfeição e a nossa busca por superfícies táteis que acordem os nossos sentidos, a gente encontra projetos claros, de formas arredondadas. A gente encontra brancos que não são aquele branco puro, o branco gelo que a gente está acostumado a ver na casa das pessoas. São brancos que são levemente pigmentados, são brancos naturais e orgânicos. A gente vê materiais que são mais rústicos, mais brutos. A gente vê essas formas arredondadas, orgânicas. E, de repente, ainda mais falando de dentro de uma casa tão colorida como está essa edição da Casa Vogue Experience, a gente fala sobre os brancos de uma forma diferente. Esses brancos eles surgem como uma escolha, e eles são diferentes daqueles brancos de quem não pintou as paredes por medo, ou quem não pintou as paredes por comodismo. Você escolhe essas cores claras porque é isso que seu coração pede. E isso traz a gente para a nossa paleta número 1 de 2021. E aqui a gente vê essa imagem que foi produzida por mim, com a foto do André Clotes, com 100% de design brasileiro, que fala sobre essa paleta número 1, que são os brancos orgânicos e pigmentados. Então, a gente vê que esses brancos eles são claríssimos, eles passam a impressão do branco, mas, no fundo deles, eles têm um pouquinho da energia das cores. Agora que a gente já falou sobre essa nossa busca pelo primitivo, a gente também está vivendo um momento de busca pela nossa cultura. E, quando a gente busca a nossa cultura, a gente entra numa busca por todas as culturas. E, nesse momento que a gente está de fronteiras fechadas, a gente valorizar o que é nosso, valorizar o nosso território, valorizar o nosso local, é uma força que a gente encontra. E, quando a gente valoriza o que é nosso, a gente valoriza o que é de todo mundo, e a gente chega nesse momento de multilocalidade digital. Então, quando a gente vê essa valorização da localidade, junto com o fechamento de fronteiras, a gente encontra produtos que têm mais qualidade, sustentabilidade e autenticidade. Quando a gente compra desses produtores locais, quando a gente consome um design que é brasileiro, quando a gente consome artesanato, a gente está trabalhando para a nossa descolonização cultural. Se um dia a gente foi colonizado por Portugal, por quem quer que seja, hoje a gente é colonizado por outras pessoas. E a gente trabalha essa descolonização cultural porque a gente não precisa mais acreditar que o que é feito fora do Brasil é melhor do que o que é feito aqui. A gente é capaz e a gente faz muita coisa de qualidade. Nesse processo de encontrar esses materiais, esses itens feitos localmente, nós descobrimos as fibras naturais como uma habilidade primordial da humanidade. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente descobre que todos os continentes do mundo têm alguma civilização, têm alguma tradição no trabalho com fibras naturais. Então, a gente vê aqui alguns exemplos, desde casa até luminárias, objetos funcionais, objetos decorativos. É importante lembrar que as fibras naturais também fazem roupas, né? Por exemplo, o linho é uma fibra natural. E essas fibras naturais lembram a gente daqueles momentos de férias em praias paradisíacas, além delas nos conectarem com o nosso local, com a nossa essência, elas falam sobre momentos de relaxamento. No nosso inconsciente, elas trazem isso. Ainda mais agora, nesse momento que a gente não tem certeza se pode ou não viajar de férias, e etc., a gente começa a ver objetos, móveis e etc., feitos de fibras naturais, invadirem nossas casas, sejam elas no campo, na praia ou na cidade, em objetos cheios de qualidade, sustentáveis e maravilhosos. Então, a gente tem algumas imagens aqui que mostram isso. Objetos de design, objetos de artesanato, e essas cores naturais das fibras, elas começam a extrapolar a superfície natural delas e passam também a surgir nas paredes.
Então, isso leva a gente para a nossa paleta número 2 de 2021, aqui nesse outro ambiente produzido pela gente, na Souvenir, com 100% de design brasileiro, que a gente tem os amarelos dessaturados e inspirados nas fibras naturais. Então, para esse ano que vem, a gente espera ver amarelos mais claros, mais naturais, levemente amarronzados, que tragam para nós essa sensação de aconchego, de conexão com o nosso espaço, com o nosso local, com o nosso território. E depois da gente falar sobre os brancos orgânicos, que têm uma origem nos minerais, os amarelos dessaturados, que têm uma origem nas fibras, a gente vai falar da madeira, que remete ao passado e traz segurança. Lá no início dessa palestra, vou chamar de palestra, né? Eu falei que nesses momentos a gente está procurando o acalento, a segurança do passado, e a madeira ela traz isso para a gente imediatamente, inconscientemente. A gente lembra das nossas férias na fazenda, do nosso ursinho de pelúcia, do chocolate quente, dos móveis de madeira maciça dos nossos avós, das nossas avós, nossos tios. E a gente começa a ver vários designers no Brasil e no mundo e artesãos usando essa madeira de formas diferentes. E o marrom que está nessa madeira, ele retorna sofisticado. E é engraçado a gente falar que o marrom ele foi uma das cores menos favoritas de todo mundo nas últimas décadas. E, de repente, dentro de nós começa a surgir aquela vontade, aquele desejo pelo marrom, por ter uma roupa marrom, ou por pintar a casa de marrom. Aqui a gente vê o teto marrom, por exemplo, desse ambiente que eu estou. Essa vontade do marrom, ele retorna sofisticado e ele começa a surgir em paredes, em tetos, em ambientes inteiros, e não só na madeira, né? Como de onde vem a inspiração dele. Ele surge em tecidos aveludados e em paredes com desenhos, em vários tons de marrom, e esse marrom traz esse acalento para a nossa alma, que a gente está precisando agora, né? Então, a partir dessa nossa observação da madeira, nós chegamos na nossa paleta número 3, que se chama marrons amadeirados. Esses marrons, eles trazem para a gente quase a sensação da gente estar dentro de uma árvore, né? É um lugar de segurança, é um lugar de aconchego, é um lugar gostoso de se estar. Então, na nossa paleta número 3, a gente tem desde os marrons mais escuros até os marrons mais clarinhos, alguns mais avermelhados, outros menos avermelhados, mas todos eles trazem para nós essa sensação de um abraço, que é isso que a gente precisa num ano tão complicado, e já sabemos que ano que vem também não vai ser simples de lidar, então podemos usar as cores como antídoto para que a gente se sinta melhor dentro da nossa casa. E da madeira vem o carvão. E o carvão ele é um símbolo universal da purificação. A gente coloca carvão na água para purificar, a gente faz máscara de carvão para limpar a pele. E esse carvão ele lembra a gente de alguns momentos antigos também, momentos gostosos de estar ao redor de uma fogueira, que é esse local ancestral de união e de igualdade. Ele lembra as paredes de um fogão a lenha que foram sendo empretecidos pela fumaça e pelo carvão. E a gente começa a ver também a madeira carbonizada ou ebanizada como um processo utilizado pelos criativos ao redor do mundo todo. E isso leva a gente a perceber que, nesse momento, a gente tem uma predileção por aquilo que é ancestral em relação àquilo que é urbano. A gente está meio cansado dessa loucura da cidade. Quantas pessoas a gente conhece que não se mudaram para o campo, para uma casa de campo durante essa pandemia, ou que foram trabalhar numa casa no interior, ou uma casa na praia, deixaram de lado essa cidade grande e perceberam que, às vezes, a gente viver num ritmo mais afetuoso faz bem para a gente, né? E aí a gente começa a ver que aqueles cinzas acromáticos tão ligados à nossa existência urbana, eles começam a aparecer levemente pigmentados também, numa relação com coisas que
que veem a beleza no desenrolar do tempo, como o que eu já falei, dessa fumaça do fogão a lenha, dos restos de uma fogueira, esses cinzas levemente pigmentados trazem uma verdade e um aconchego do tempo muito diferente dos cinzas urbanos da cidade. E isso leva a gente à nossa quarta paleta para 2021, que se chama Cinzas Esfumaçados, Queimados e Naturais. Então, aqui a gente tem esses cinzas que tem no fundo dele um pouquinho de outra cor, que, apesar de serem cinzas, eles trazem essa vibração mais natural, mais orgânica e mais acolhedora. E aqui a gente tem a nossa paleta chamada Resgate Completa, com todos esses tons inspirados na natureza, tons orgânicos. Isso é um desejo global de se cercar daquilo que é natural, que é orgânico, que é conectado com a natureza. E aqui a gente tem uma paleta que fala exatamente sobre isso, esses tons mais dessaturados, mais acinzentados, e que fazem muito bem para a gente e que ajudam a gente a desacelerar e encontrar um lugar de segurança nesse momento. E depois que a gente faz esse viagem para o passado, a gente chega no presente, que é o nosso capítulo número 2. E o título que a gente deu para esse segundo capítulo da nossa pesquisa é Consciência, porque no presente que a gente vive, essa é a palavra de ordem. A gente precisa ter consciência dos nossos atos e daquilo que a gente está fazendo. E o que as cores têm a ver com isso, né, gente? Vamos ver agora em diante. A gente está descobrindo que a gente precisa encontrar uma conexão interna, uma conexão com a gente mesmo, e uma conexão externa, uma conexão com as outras pessoas e uma conexão com o nosso planeta. E é a junção dessas duas buscas que traz para a gente o bem-estar. Essa palavra tão falada ultimamente, o bem-estar, o wellness, essa busca que a gente está de se cuidar, né? E isso faz com que a gente aprenda um conceito que se chama resiliência equitativa. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, a gente está descobrindo que a gente não precisa ser resiliente como uma pedra, que nem nos ensinaram, que a gente precisa ser forte, que a gente precisa dar conta de tudo. Não, a gente não precisa dar conta de tudo. Está tudo bem a gente falhar, está tudo bem a gente errar, está tudo bem a gente chorar, espernear em casa. E isso que faz a gente ser humano, e é a partir desses erros e acertos que a gente evolui e que a gente aprende. Então, isso acaba sendo visto também no design, né? A gente vê peças que mostram essa beleza da imperfeição, peças tortas, peças inacabadas. Isso está tudo relacionado com o que a gente está sentindo, né? E a gente começa a observar, nesse novo momento que a gente está em casa, um novo minimalismo. Diferente daquele minimalismo que ensinaram para a gente, que é um minimalismo que fala sobre ter uma casa toda branca e preta, com pouquíssimas coisas de linhas retas. Esse novo minimalismo fala sobre ter aquilo que realmente importa na nossa casa. E a gente busca na nossa casa objetos que falem sobre nós e que façam bem para a nossa vida. Então, a gente procura textura. Então, aqui mesmo, a gente pode ver tudo tem textura. A cadeira tem textura, a mesa é de pedra. E a gente busca lutar contra Eu larguei o microfone para falar agora, né, gente? Desculpa. A gente busca um antídoto para a nossa desmaterialização, porque como a gente está se sentindo desmaterializado, então a gente precisa acordar os nossos sentidos. E o tato, ele é super importante. A gente busca na nossa casa um design mais portátil, que a gente possa levar para lá e para cá, porque a gente descobriu que uma sala de jantar não é só uma sala de jantar na nossa casa, nessa nova vida. Ela pode ser um home office, ou então eu posso querer levar uma coisa daqui para outro ambiente. Então, tudo tem que ser mais leve, mais portátil. E a gente descobre a beleza em não possuir alguma coisa, porque quando a gente compartilha algo, a gente gera um vínculo de confiança. Então, por exemplo, se eu não tenho uma furadeira e eu preciso de uma furadeira, eu posso pedir emprestado para o meu vizinho. E aí o meu vizinho vai se sentir à vontade para pedir uma coisa para mim emprestado. Então, principalmente para aquelas pessoas que nem conversam e nem conhecem seus vizinhos, isso gera um elo
em um momento em que a gente está se sentindo tão sozinho. E a gente começa a descobrir que simplicidade é a chave para a gente ter uma vida legal. Então, eu gosto muito desse exemplo, que em 2018, todo mundo falava que a gente ia ter esse espelho fitness em casa, que se chama Mirror, que é um espelho conectado com a internet, que você faz a sua aula em casa de exercícios físicos, ele te mostra lá dados e etc. Só que quando chegou a pandemia, com a quarentena, a gente resolveu isso de uma forma muito mais fácil. E da mesma forma como vocês estão me vendo em casa agora através do seu celular ou através da sua televisão, você não precisou de um aparelho específico para isso. A gente descobriu que simplicidade é isso, a gente usar o que a gente tem ao nosso favor da melhor forma. E essa simplicidade também fala sobre os recursos naturais da Terra. Eu não preciso gastar mais recursos para criar mais um gadget que os outros que eu já tenho cumprem muito bem o papel. E essa nossa busca pela simplicidade leva a gente a observar a nossa casa de uma forma diferente também. A gente começa a observar esses pequenos rituais em casa, objetos simples, objetos naturais. E nessa busca a gente encontra a terracota, que significa essa contemplação do simples e da manualidade ancestral. Então, assim, eu tenho certeza que você conhece alguém ou ouviu falar de alguém, ou alguém te contou que começou a fazer um curso de cerâmica, seja esse ano ou no ano passado, porque mexer com a terra é uma forma de trazer a nossa cabeça para o presente. Assim como a meditação fala que a gente precisa estar no presente, esse tipo de manualidade ancestral tem esse poder de trazer a gente para o presente, principalmente em momentos que a gente está se sentindo tão ansioso, sem saber o que vem por aí. E a gente começa a ver essa terracota, que já tem alguns anos que começa a aparecer na decoração, no design. A gente tem esse desejo por peças de terracota na nossa casa, e essa cor da terracota, ela passa a surgir não apenas nesses materiais orgânicos feitos de terra, mas também em alguns outros que são alguns outros materiais que são tecnológicos. É o nosso desejo por esse novo vermelho. Então, quando a gente fecha os olhos e pensa na palavra vermelho, vem uma cor à nossa mente, que é um vermelho que grita. Só que agora a gente não precisa de nada gritando para a gente precisa de cores que tragam força para a gente. Então, os novos vermelhos para 2021, eles são mais amarronzados e mais dessaturados. Ele é um vermelho ancestral. Ele não é um vermelho que grita, ele é um vermelho que é. E a gente começa a ver esses vermelhos mais profundos e mais dessaturados nos projetos de design, nos projetos de arquitetura, de decoração, de design de interiores, móveis, sejam essas superfícies orgânicas ou sejam elas tecnológicas. E essa nossa apreciação pela terracota, ela traz a gente para a nossa próxima paleta, que se chama vermelhos terrosos ou vermelhos e terrosos. São esses novos vermelhos que são mais dessaturados e trazem para a gente essa sensação de colocar o pé no chão, de aterrar e de parar de pensar no passado ou no futuro, de estar presente. E como a gente já tinha falado há alguns slides atrás, o autocuidado, o wellness, o bem-estar, self-care, independente da palavra que você usa, ele é uma necessidade primária, ele está se transformando numa necessidade primária das nossas vidas, porque a gente cansou de ser estressado, cansou de ser deprimido, cansou de ouvir todo mundo entrando em depressão. E existe um estudo que fala que, em breve, a gente vai colocar os nossos rituais de autocuidado até no nosso currículo. Então, por exemplo, eu vou falar, meu nome é Michel, eu nasci em Belo Horizonte, eu sou consultor de cores da Souvenir, eu medito todos os dias, eu faço yoga 4 vezes por semana, eu bebo nos finais de semana. Isso mostra que eu sou uma pessoa equilibrada. A gente está procurando equilíbrio, né, nesse mundo louco que a gente está vivendo. Então, na nossa casa também a gente começa a pensar no autocuidado na hora de montar a nossa casa. A gente
encontrou durante essa pandemia significado nos pequenos rituais que a gente faz no dia a dia. E, para isso, a gente começou a olhar com mais carinho para a casa e ter esse desejo de criar espaços zen na nossa casa, para a gente tomar um chá, para a gente ler um livro, ou para a gente simplesmente passar alguns minutos ali, sem pensar em mais nada, só cuidando da nossa mente, da nossa cabeça e do nosso corpo. E na nossa essa necessidade de se cuidar vem porque a nossa casa também se transformou num home hub, que é um lugar de trabalhar, de viver, de dormir, de comer, de namorar, de fazer tudo o que você vai fazer. Então, a gente precisou entender na nossa casa espaços para tudo isso, né? A gente começou tinha gente que não sabia como era trabalhar em casa, como era o sentimento de trabalhar em casa. Teve muita gente que teve que criar um espaço para trabalhar. Ainda mais gente que tem filho, gente que divide casa. É sempre uma questão, né? Um lugar que te traga tranquilidade, que te traga foco para trabalhar. E aí a gente vê essa casa fluida, que a nossa vida externa do trabalho se une com a nossa vida privada, e a gente começa a ver esses ambientes híbridos, que nem nessa foto que a gente está vendo agora, que é uma sala de jantar, que ao mesmo tempo é um home office, e que é tudo. E a nossa casa ela tem que servir para tudo que a gente precisar. E aí a gente começa a falar sobre dois conceitos super importantes, o self-care, que é o autocuidado, que a gente já falou, e o soul food, que é um conceito que vem da culinária, que fala sobre aquelas comidas que vêm da terra de onde a gente vem, que alimentam nossa barriga, alimentam nosso coração, alimentam nossa mente, alimentam nossa alma. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver no design, e na decoração, na arquitetura, elementos que tragam mais de uma função. Então, assim como essa comida lá da nossa terra alimenta a nossa barriga e nossa alma, os objetos, tecidos, por exemplo, eles vão ter que ser antimicrobianos, eles vão ter que abalar o som, porque a gente não quer ouvir a conversa dos nossos vizinhos, agora que a gente está ficando mais em casa. E a gente também não quer que os vizinhos ouçam nossa conversa. Eles têm que ter essa tatibilidade para acordar os nossos sentidos. Então, tudo vai vir com mais de uma função embutida. Isso é muito legal, né? Porque é a tecnologia trazendo mais bem-estar para a gente dentro da nossa casa. Que a gente está nessa busca de restabelecer equilíbrio dentro da nossa casa. E isso leva a gente à nossa próxima paleta, que é a nossa paleta número 6, que se chama Cores de Concentração e Felicidade. Aqui a gente tem eu espero que vocês estejam vendo essas imagens numa saturação adequada, porque aqui a gente tem cores que são levemente coloridas, mas elas não são muito vibrantes. Elas trazem a vibração das cores numa quantidade diminuída, para que a gente possa trabalhar em tranquilidade e felicidade em casa, ou para que a gente possa encontrar esse equilíbrio independente do ambiente que a gente está na nossa casa. Então, nessa foto, a gente tem um home office que é assim, talvez seja o ambiente ícone desse ano, né? O trabalhar em casa, para todo mundo que nunca trabalhou, com essas cores que trazem felicidade, mas não tiram o foco. Então, a gente tem, por exemplo, luz de inverno, que é um amarelo claríssimo, ou então luz da lua, que é um azul claríssimo, acinzentado, e a gente tem o Pirineus, que é um detalhezinho aqui. E aí, o que eu acho muito legal dessa foto, desse ambiente, é que a gente é luz e sombra, e a nossa casa também precisa ser luz e sombra. Então, eu gosto muito de propor a ideia de um home office que seja para você trabalhar e que seja para você descansar também. Porque você não é obrigado, né, a trabalhar o tempo todo. Vamos nos permitir, ainda mais trabalhando em casa. E estando em casa, a gente começou a cozinhar mais. A nossa relação com a comida mudou profundamente. A gente começou a pensar em tudo aquilo que a gente consome, em tudo aquilo que a gente compra, e a gente começou a fazer esse resgate das nossas tradições alimentares. Então, cozinhar virou uma forma de cuidar da nossa saúde e de fazer uma terapia para a nossa cabeça também, né? Cozinhar faz bem, porque a gente coloca a mão na massa.
Então, assim, a gente viu a criatividade vinda da falta gerar receitas novas. A gente começou a usar caules para fazer receitas, e a gente começa a ver receitas verdes. Esse verde da cozinha, que é um verde mais dessaturado, ele começa a aparecer também na nossa casa, porque ele é um resgate das nossas raízes naturais, da nossa busca pelos orgânicos. A gente começa a fazer conserva para os alimentos durarem mais, a gente faz sopas, a gente faz pão. Quanta gente não aprendeu a fazer pão durante esse ano? E a gente resgata essas receitas antigas da nossa família. E, como diz a minha amiga Nicole Tomasi, às vezes a gente é a dona de casa, mas às vezes a gente é dona do mundo. Então, assim, cozinhar é uma forma da gente tomar as rédeas da nossa própria vida também. E aí, como eu estava dizendo, esses verdes da nossa comida, mais leves e mais dessaturados, eles começam a tomar conta da nossa casa também. E a gente começa a ver esses verdes, diferente dos verdes que a gente viu em últimas temporadas, que eram inspirados de forma literal nas folhas e nos legumes. Esses verdes, eles contam uma história da nossa relação com a comida. Então, a gente chega na nossa próxima paleta, que se chama verdes fervidos, filtrados, infusionados e temperados. Eu adoro esse nome, porque eu acho que ele é quase autoexplicativo. Os verdes que a gente vai querer no próximo ano, eles são mais leves, mais dessaturados, porque é como se a gente tivesse feito um chá daquele verde antigo. A gente quer um chá, a gente quer uma sopa, e a gente quer que as paredes e as cores tragam para nós esse aconchego e esse equilíbrio, esse acalento que um chá ou uma sopa, ou um smoothie, ou um suco verde trariam para a gente. É a nutrição da nossa alma através das cores. E falando de verde, a gente não pode negar que as plantas em casa, #UrbanJungle, são um fato. Todo mundo está falando de planta, todo mundo quer cuidar de planta. E uma coisa muito legal que a gente viu esse ano é que as pessoas pararam de ter um vaso aqui, um vaso ali, e começaram a criar verdadeiras salas das plantas, colocar todas as plantas delas em um único lugar, para ela criar esse lugar de introspecção, para ela poder ficar tranquila dentro de casa. E é exatamente olhando para essa nossa observação da natureza que a gente traz uma das combinações que a gente vai ver muito fortes em 2021, que a gente já pode ver ela em vários designers ao redor do mundo usando, que são as combinações desses verdes fervidos e filtrados com os vermelhos terrosos que a gente viu anteriormente. Então, para representar isso, a gente criou uma sala das plantas. Na parede, a gente tem a cor capim de cheiro, que é a mesma cor aqui da sala da Casa Vogue Experience, e o tamarindo. E aqui a gente pode ver vários exemplos de criativos usando essas combinações de cores, que são, ao meu ver, é uma das combinações-chave para 2021, que falam basicamente sobre a nossa observação da natureza, né? E, da mesma forma, combinar o azul com o terracota e os neutros é uma combinação equilibrada e é uma combinação muito chique. Esse azul, ele vem de uma observação do céu, né? Então, eu gosto muito dessa inspiração da natureza. Essas 3 fotos que a gente está vendo agora, as mesmas cores que a gente vê nessa foto, que tem o céu com o galho, com as frutinhas, essas cores também são passadas para o hall de entrada do meio e para esse banheiro super icônico do Marcante Testa. São as mesmas cores. Isso leva a gente a observar que, nesse momento, as nossas harmonias cromáticas favoritas, elas vêm de uma observação da natureza, mesmo que a gente faça isso inconscientemente. Então, a gente começa a olhar para esses azuis que a gente tem em casa, em companhia desses vermelhos e desses neutros e desses verdes. Eles são azuis que remetem a gente às cores do céu, seja de dia, seja de noite. E aí a gente mostra aqui a nossa paleta número 8, que foi representada nesse banheiro. Eu amo essa foto desse banheiro, que mostra que, para você ter uma casa linda, as cores são aliadas. Você não precisa de muita coisa. Se você pintar, se você usar as cores a seu favor, sua casa vai ficar incrível. E aí a gente tem a paleta de azuis do céu, que a gente tem aqui os azuis claros e atmosféricos, que falam sobre esse momento mais de calma e de leveza. E a gente também tem os azuis escuros e introspectivos,
que, como o nome diz, falam sobre momentos de introspecção e da gente estar sozinho, não sozinho, não é solidão, é solitude, né? Para a gente estar bem com a gente mesmo. E isso encerra a nossa segunda família de cores, o nosso segundo capítulo, chamado Consciência. Aqui a gente tem esses tons orgânicos, que são tons completamente naturais, ligados à natureza de uma forma diferente dos da primeira paleta, que eram mais minerais. Esses são mais relacionados com a nossa relação no presente com a natureza. E depois da gente fazer esse resgate do passado, da gente perceber no presente tudo que a gente precisa, a gente chega no nosso capítulo número 3, que fala da nossa busca por conexão no futuro. Então, é engraçado falar sobre isso, ainda mais numa apresentação online, né? Que a gente está conectado digitalmente. A gente está vivendo um momento digital sublime, em que a gente percebe que a conexão digital, ela ela pode ser muito boa. Antes a gente falava, a internet só me deixa estressado, não sei o que lá. Mas, nesse momento, a gente para de falar um pouco sobre isso e a gente vê que a internet ela é ótima para a gente e ela é fonte de conexão e fonte de inspiração, e a gente começa a viver esse momento de otimismo hiperconectado. Se não houvesse internet, não poderíamos estar agora falando, eu e vocês que estão me assistindo. E esse é um lugar que a gente começa a ver a exploração do do-it-yourself. A gente descobre na internet projetos que a gente pode fazer em casa, que a gente pode colocar nossa mão na massa. E a gente descobre, com o exemplo de outras pessoas, uma busca pela nossa própria expressão, né? Então, assim, durante esse ano de 2020, de quarentena, de pandemia, quantas pessoas não aproveitaram para revolucionar a própria casa, pintar murais coloridos, com cores nunca antes vistas, desenhos, e pintar móvel, pintar armário, pintar tudo, várias cores em um mesmo ambiente. E isso faz com que a gente comece a observar um comportamento que a gente chama de ateliê outsider, que é o artista que existe dentro de cada um de nós, né? E quando a gente se vê como um artista, a gente começa a apreciar várias formas de arte. E, nesse ano, a gente percebeu um crescimento muito grande da apreciação pela arte popular e dos artistas experimentais. Então, aqui na casa mesmo, a gente tem várias peças de arte popular brasileira, de artistas experimentais. É super legal isso. E a gente perceber também que colocar a mão na massa é uma forma de terapia e da gente se sentir mais calmo. São esses crafts calmantes, né? Quantas pessoas não voltaram a fazer tricô, ou crochê, ou pintura, ou bordado, ou cerâmica, como eu já tinha falado, ou pão, etc. Então, assim, esses trabalhos manuais também falam sobre a nossa sanidade mental, né? E como a gente está falando dessa observação da natureza, da internet, a gente começa a ver cores digitais. E essas cores, elas são vibrantes, diferentes de todas as outras que a gente viu, e elas falam sobre esse novo mundo, né? Essa terceira plataforma que a gente está se lançando, que a gente está começando a habitar esse mundo digital, né? Uma coisa meio Black Mirror. E a gente começa a querer trazer isso para a nossa casa. E isso leva a gente para a nossa paleta número 9, chamada de Pinceladas Energéticas, que traz as cores mais vibrantes da paleta de 2021, que são essas cores que a gente usa para colocar um pouco de personalidade, de força, de energia na nossa casa, mesmo que elas surjam em menores proporções. E a gente também, observando a internet, a gente vê o ressurgimento de uma cor, que é esse aqua, que é uma cor que é naturalmente otimista. Ela é natural e ela é digital. Ela é o videogame e ela é as praias paradisíacas. E ela começa a surgir nas cerâmicas, ela começa a surgir nos tapetes, nos móveis, ela começa a surgir em projetos mais tradicionais, em fotos, em direções criativas, no banheiro, em móveis que exploram novos materiais. E essa nossa paleta número 10, Aquas, ela vem para pontuar otimismo nessa paleta tão natural e tão calma. A gente precisa de calma, mas a gente precisa de energia também na nossa vida, né? E os Aquas, eles trazem esse otimismo
que a gente precisa. E falando sobre internet, principalmente quem está relacionado com a área de arquitetura, ou a área de artes, ou, sei lá, todo mundo que tem Instagram, os renders, eles estão no seu grande momento. Os renders que foram criados para serem representações digitais de um projeto arquitetônico que ainda vai ser criado, eles ganharam protagonismo e se transformaram em verdadeiras obras de arte na internet. Tanto que hoje a gente começa a ver vários projetos reais de arquitetura se inspirarem nesses renders da internet, que mostram que a gente não tem limites na hora de criar. Então, a gente pode viver numa casa toda de pedra, ou a gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente consegue fazer um render, a gente talvez consiga fazer na realidade também, né? É uma forma da gente repensar a arquitetura, repensar o mundo que a gente vive, né? E a gente também pensar que os nossos ambientes, eles podem trazer a gente para esse mundo de sonhos. E a gente começa a se perguntar quantas vezes a gente viu na internet um ambiente que a gente ficou na dúvida: será que ele é real? Será que é um render ou será que é uma foto, né? Independente deles existirem no mundo material ou não, eles são reais, porque eles inspiram a gente, porque eles trazem a gente, eles fazem a gente sonhar, eles fazem a gente criar. Então, a gente para de categorizar o mundo entre o que é real e o que não é real. Então, a gente fala das coisas que são materiais e das coisas que são digitais. O mundo digital, ele passa a ser real também. Então, nesse momento que a gente fala sobre digital, que a gente está vivendo um desejo por nostalgia, um escapismo, um hedonismo, a gente vê o retorno do rosa. O rosa, que já tem sido uma cor tão importante nos últimos anos, desde o surgimento do Millennial Pink, ele se transforma numa cor agradável. Todo mundo quer ter um ambiente rosa em casa, porque ela é agradável, ela é simplesmente agradável, e a gente precisa disso na nossa vida. E a gente começa a ver, seja em renders ou seja em ambientes reais, o rosa tomar conta de ambientes completos, assim como esse ambiente que eu estou agora, né, que é predominantemente rosa. E ele também está relacionado com o pôr do sol da quarentena. Durante a quarentena, tanta gente que não parava para ver o pôr do sol há tanto tempo, parou para olhar pela janela as cores lindíssimas do pôr do sol. E a gente vê fotos, renders, fotos de celular nos stories, no feed do Instagram, ou em fotos super elaboradas. A gente chega nesse momento de contemplação digital crepuscular. E a gente começa a ver esse rosa ficar um pouco mais anoitecido, seja nos renders, por exemplo, essas imagens são renders, esse rosa está mais avioletado, e a gente percebe que o Millennial Pink, que é essa cor que nos acompanhou tão forte nos últimos anos, anoiteceu. E a gente vê esse rosa avioletado, ou esse violeta roseado, ou somente o violeta, tomar conta dos projetos e de tudo mais. E a gente chega na nossa paleta número 11, que fala sobre esses rosas e lilazes crepusculares que trazem a gente para esse momento de beleza, de contemplar um pôr do sol, que foi tão icônico durante essa pandemia, né? E para mostrar essas cores, não só os rosas e lilazes crepusculares, e os aquas também, a gente criou esse ambiente que foi todo inspirado num render, né? Que ele existe. Será que ele existe de verdade? Será que ele é real? Ops, não posso falar se ele é real ou não, né? Real ele é, porque vocês estão vendo. Mas será que ele é digital ou será que ele é material, né? Ele é material. Vou contar. E então a gente chega no fim da nossa terceira paleta, que se chama Conexão, que é uma paleta mais viva, mais vibrante, mais otimista, e que fala sobre a gente ver beleza nas possibilidades da nossa vida digital ou material. E, para finalizar essa apresentação, antes de eu convidar a Adriana Fratini para sentar aqui comigo nessa sala de jantar para a gente falar das cores da casa, a gente vai falar da cor do ano de 2021, que é essa cor que está aqui atrás de mim, que é a meia-luz. A meia-luz, ela é uma cor que está
lá no meio do degradê crepuscular. Ela está entre os lilazes e os rosas. E ela fala sobre essa impermanência da nossa vida. Ela fala sobre esse momento de transição que a gente está vivendo e que ela traz esse otimismo e ela mostra que está tudo bem a gente ser mais de uma cor, mais de uma coisa na vida, que a gente está em transformação. E é bonito a gente ver a meia-luz, porque quando o sol bate, ela fica mais rosa, quando as sombras elas ficam mais avioletadas. E ela é um convite para a gente ver beleza na impermanência da vida. E a gente acreditar que vai dar tudo certo, né, gente? Porque a gente consegue. E aí agora a gente vê aqui essa paleta de cores, que é uma linha do tempo, na verdade, que leva a gente até a meia-luz, que é a cor do ano. A gente vê que a gente vem num processo de descoberta das cores. E é importante a gente lembrar que as cores elas contam histórias, né? Então, a gente tem uma paleta de 21 inteira para a gente contar novas histórias ano que vem. E agora, para falar sobre as histórias dessas cores, eu queria chamar a Adriana Fratini para sentar aqui comigo, para ela me contar um pouco das escolhas dela para as cores dessa casa que nos cercam. Né, Fratini? Tudo bem? Tudo. Me conta, como foi o início da escolha das cores aqui? O Gui já adiantou no início da palestra que as cores elas meio que foram o ponto de partida, né, para a casa toda. Foram. A gente, com a paleta, né, a gente fez vários estudos, mas a casa, você chegou a ver a casa, né? A casa Sim. era toda branca. Uhum. Então, foi assim, imaginar e, na verdade, fazer, colocá-las junto, né? Porque a gente fez teto, a ideia era fazer uma mistura de cores, né? Misturar as cores da paleta e também, na verdade, pintar o teto. Eu adoro o teto pintado, eu acho muito chique. E assim, tinham muitas cores que eu gostei da paleta, quase todas, e era muito difícil, né? Então a gente ficava testando e, por falar em render, a gente fez muitas imagens, estudos, em 3D, para a gente tentar entender, porque aqui você viu que a gente tem essa história das passagens, né, da parede, que a gente pintou com uma cor diferente de cada ambiente. Ai, que legal. Já que você está falando disso, vamos aproveitar e me conta sobre os grafismos que a gente tem aqui na casa para usar essas cores. Então, aí na sala, a gente tem um ambiente bem grande, que é a sala, que é o living, né? E a sala dessa casa, na verdade, ela é muito horizontal. Então, nós pensamos em fazer um rodapé grande, ele tem 35 centímetros de rodapé, com cores, combinando os dois verdes, o capim seco... Capim de cheiro e capim seco. Capim seco e capim de cheiro, exato. Vou pegar uma água aqui, porque eu estou com a garganta seca já de falar, estava escondido. E aí, o verde que fica embaixo do rodapé é o verde mais escuro, o verde que está em cima é o verde mais claro. E, na verdade, a gente acentuou um pouco essa horizontalidade do ambiente, né? Mas ficou muito interessante, porque tem uma lareira, e aí cortou a lareira. Isso é muito legal. Ficou dinâmico. Isso é uma dica boa, né? Porque se a pessoa tem um ambiente que é muito horizontal, em vez de querer quebrar essa horizontalidade, ela pode usar as cores e usar esses grafismos para acentuar o que tem, né, nesse ambiente. Exato, assumir isso. E aí, com os móveis, né, a gente, inclusive, tem cadeiras altas. Aqui tem uma também, mas na sala lá tem outra. E a gente dá essa verticalidade e compensa. Mas foi muito interessante o estudo, porque a gente tentou várias coisas, inclusive colocar o meia-luz na sala, no ambiente maior. Aí, com os estudos, a gente viu que o meia-luz era perfeito para cá, né? Sim, não, está lindo isso. Eu adorei que você misturou meia-luz com o marrom, é uma coisa que eu nunca faria, não teria pensado nisso. O meia-luz com marrom, todos os tetos são terra arada, né, que é esse marrom. Então,
teto de todos os ambientes. E, assim, tem uma coisa, Michel, que foi muito... você me perguntou como foi a escolha, também muito guiada pela arquitetura da casa, porque a arquitetura da casa é uma arquitetura dos anos 50. Uhum. E, assim, essas cores aqui são cores que a gente via naqueles anos, né? Esse rosa, o verde que foi usado no living. Uhum. Então, tem toda uma atmosfera anos 50 que ficou no decor da casa, muito presente. E essa coisa de ter cada cômodo de uma cor, porque o hall de entrada a gente pintou com gaita, né? Uhum. Também combinando com terra arada. E, então, cada cômodo, cada ambiente tem uma cor, que era muito característico dos anos 50. Ai, gente, Sim. máximo. E você estava falando dessas passagens que a gente tem aqui dos lugares. Me conta mais sobre elas. Então, eu quis marcar, delimitar essa passagem, porque, na verdade, ela cria uma moldura. Uhum. Quando você olha, você dá profundidade para o ambiente, porque elas estão numa cor mais forte, mais escura do que o ambiente. Então, ela emoldura, ela faz uma cena, né? Então, essa era a ideia. E, assim, o fato do evento ser digital também também estimulou isso, né? Da gente fazer cores e na verdade, um grafismo, que isso não deixa de ser um grafismo, né? Sim. Aproveitar a arquitetura da casa, né? Exato. Ressaltar ela com as cores, né? E também isso faz parte da memória, como a gente já falou, anos 50. Isso é um recurso que se usava, né? Também. Pintar as passagens, né? As paredes eram mais largas. Uhum. Não, dá para ver aqui. A parede é enorme, tem acho que 20 centímetros. Então, é uma pena que a gente não está vendo, mas tem as fotos. Não, pois é, mas queria te perguntar isso. Para quem está assistindo a gente agora, onde as pessoas conseguem ver a casa, os detalhes da casa? A gente tem uma matéria aqui no nosso site, Uhum. e tem todas as fotos da casa, e nosso Instagram também. Ai, gente, então, assim, de verdade, eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de vir até aqui, como eu tive. Tá muito linda a casa. Queria te dar os parabéns, Fratini, porque, assim, você é incrível. Então, assim, vejam tudo no site da Casa Vogue, vejam no Instagram da Casa Vogue. Observem as cores todas as cores da casa são da paleta de 2021. Todas as cores. Da Souvenir, né? Eu, como a pessoa que pesquisou e que criou essa paleta, eu fico muito feliz de ver essas cores sendo usadas dessa forma, que extrapola os meus próprios pensamentos, porque esse era o meu desejo, que fossem cores que fossem fáceis de ser trabalhadas e que dessem liberdade para as pessoas misturarem do jeito que elas quisessem. E eu acho que deu certo, né? Eu acho que sim. Eu gostei muito do resultado. E para mim foi um desafio, Michel, porque você faz coisas maravilhosas. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer agora? E você já... pois é. E, enfim, mas a gente tem falado aqui bastante de... Uma coisa que eu falei, que são misturas improváveis, né? Uhum. E que é isso, pegar e misturar como você falou, o rosa com o marrom e com o azul no meio, e depois você vai para uma sala verde com 2 tons de verde. E se você falar isso na teoria... Ninguém acredita, né? né? E aí você olha e está harmonioso. Tem que experimentar, né, Fratini? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Senão não vai. Senão não vai. Acho que é isso, né, gente? Então, queria agradecer todo mundo que me assistiu. Para saber mais sobre o Casa Vogue Experience, tem no Instagram da Casa Vogue e no site da Casa Vogue. Para saber mais sobre a pesquisa de cores de 2021, as cores como antídoto da Souvenir,
Vocês podem ver em souvenir.com.br/tendências ou no Instagram da Souvenir. E eu queria convidar todo mundo para assistir o documentário que a gente criou lá no site da Souvenir. A gente fez um documentário super bonito relacionando todas essas cores todas as cores de 2021 a tudo que a gente está vivendo. Foi um documentário feito pela Brejo, que ficou lindo de morrer. E se você ainda não assistiu, corre lá no site da Souvenir para assistir, porque está muito lindo. Então, muito obrigado, todo mundo. E Obrigada a obrigado, você. Fratini. Obrigada, Michel. Obrigada. E é isso. Então, tchau, pessoal. Será que a gente está na hora, hein? A gente pode ficar assim.